A sua mente precisa romper com os medos para que você gere vida. Um filho, ele é diferente do outro. "Ah, mas eu sempre criei todo mundo igual", não tem como, são seres diferentes. "Olha, sua pressão está um pouco desregulada", mas eu ainda segurei 5 dias para ir ao ginecologista e pra avisar que eu não estava me sentindo bem. Foram 5 dias que salvou a vida da minha pequena, né. Durante muito tempo disseram que a maternidade tinha hora para acontecer, mas na verdade cada mulher tem o seu tempo. Eu sou Jaqueline Ribeiro e nós estamos começando mais um quadro do Jaque Assim, espaço onde a gente tira os filtros e fala o que ninguém tem coragem. E o tema de hoje é maternidade depois dos 40. Mas antes eu quero agradecer a todos esses apoiadores que dão voz a essas mulheres incríveis. Hoje eu estou recebendo ela, que é terapeuta comportamental integrativa, ela é mentora e palestrante. Ela é mamãe da Laura, da Samira e do Pedro, casada com o Ronaldo. Ela adora transformar a vida de mulheres e gosta de ficar em casa de pijama. Seja bem-vinda, Obrigada, Jaque. Simone! Que bom poder te receber, minha Prazer. amiga. Obrigada pelo Você é convite. tão especial para mim, temos muitas histórias e temos muita coisa aí. Eu que acompanhei de perto, né? Essa gravidez aos 40, é muito bom Uau, muito poder a bom. gente dividir um pouquinho. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade de falar daquelas coisas íntimas que às vezes as pessoas não falam, né. Mas eu queria conhecer quem que é essa Simone por trás do acolhimento, por trás do direcionamento, por trás da mesa, dos atendimentos. Quem que é a Simone de Castro? Uau, eu sempre ouço as mulheres falarem assim: "É muito difícil falar da gente, quando a gente vai falar da gente mesmo", mas é uma coisa que eu gosto é falar de mim mesma. Eu sou uma mulher extremamente vulnerável. Eu sou uma mulher que aprendi que a vida pode ser leve, ela pode ser clara, ela pode ser livre nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E essa hoje é a Simone. É a Simone que gosta de andar de pijama em casa, que gosta de fazer comida para a família, que tem os dias de atendimento, mas que também tem um dia de mãe, de esposa, que tem um dia da semana que é só para ela. E aí a gente vai criando essa mulher, porque na verdade nós somos mutáveis. Nós somos mutáveis. Nós somos todos os dias a gente está se reinventando e criando uma nova mulher, né. E eu gosto disso. Simone, e eu queria que você dividisse um pouco de como que foi a maternidade ter chegado depois dos 40, já tendo uma filha, né? Veio essa surpresa maravilhosa que foi a Laura. Quais foram os desafios? Como que foi esse momento para você? Eu acho que esse vai ser o corte, que esse foi o que foi mais marcante para mim. Na verdade, a frase que eu escutei é: "Ou ela, você, nenhuma das 2 ou um milagre". E uma eclâmpsia com síndrome de HELP me fez reforçar minha fé na vida e nós somos um milagre. Porque quando eu tive Samira, eu já estava com 33 anos, não imaginava que eu podia ser mãe, e foi o meu sonho realizado ali naquela gestação, quando de fato eu tive uma pré-eclâmpsia, então eu já vinha cuidando, né, você me acompanhou, você sabe disso. E a gente veio acompanhando a gestação da Samira e depois não, não vou ser mãe mais. E nesse processo todo a Laura chega depois de 6 anos, e aí viemos fazer, né, todo o processo da barriga, acompanhando a gestação, como aquilo tudo estava acontecendo, e como você bem sabe era pandemia, e estava tudo bem, né, a pressão estava regulada, eu estava em casa, nós estávamos com uma gestação muito tranquila a nível de uma pré-eclâmpsia anterior. E aí, quando a gente chegou ali nas 34 semanas, na despedida da barriga, naquele exato dia eu já estava passando mal. A pressão já tinha desregulado e eu não tinha sentido. E aí, Jaqueline, aos 40 eu imaginei: "Acabou minha vida", né. Naquele dia você ainda mediu minha pressão, me lembro disso. Falou: "Olha, sua pressão está um pouco desregulada", mas eu ainda segurei 5 dias para ir ao ginecologista e pra avisar que eu não estava me sentindo bem. Foram 5 dias que salvou a vida da minha pequena, né. E eu não sabia do que estava acontecendo, porque tinha sido tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Só que aos 40 ser mãe, eu me vejo uma nova mulher. Eu me vejo com uma estrutura, tanto cognitiva quanto emocional, direcionada para ser a mulher que eu sou hoje. Eu acredito muito nisso. Essa novidade de vida, a surpresa que a vida me trouxe em renovar, em renascer, em ser novamente a mãe. Já que assim, ter aporte profissional ajuda também a transformar a mulher em outra. Sim, já que é assim, se você tem equilíbrio emocional, se você tem fé, se você tem direcionamento, as coisas podem mudar. Muita gente, Simone, acredita e acreditava até há muito tempo que existia uma idade ideal para ser mãe. O que você pensa sobre isso e como que a sua maternidade, te revelou que isso não, na verdade, pode ser uma mentira? É uma mentira. Com a evolução da ciência, da tecnologia, estamos vivendo numa fase especialíssima da tecnologia, né, da internet, das informações, e o que mais eu sempre falo
com relação a ser uma mãe aos 40, é que a minha avó, mãe da minha mãe, foi minha avó aos 43, e eu sou uma mãe de uma criança de 5. Então nós podemos perceber que essa grande evolução, não só da tecnologia e da ciência, mas de nós como seres humanos, né. Então é provável que eu já estava ali na perimenopausa, é provável que ali já tinha alguma alteração hormonal? Sim, pode ser, mas o meu corpo gestou. E gestar aos 40 para mim hoje me mostra que nós mulheres podemos o que nós desejamos ter e ser. Já que assim a mulher pode tudo, independente da idade. A mulher pode tudo, independente da idade. Simone, e como que a maturidade, te trouxe uma nova forma de enxergar, amar e educar os seus filhos? Porque uma mãe aos 33, ela é diferente de uma mãe aos 40. O Com que que certeza. mudou? Como que foi isso para você? A forma de ver um filho. Essa foi a mudança que a maturidade me trouxe com o maior nível de clareza, Jaqueline, porque os erros que eu cometi, eu não cometo mais. E mesmo quando nós entendemos a nossa maturidade emocional, espiritual, física, familiar, ah, um filho ele é diferente do outro. Ah, mas eu sempre criei todo mundo igual. Não tem como, são seres diferentes. E aí você começa a entender isso errando menos, Uhum. avaliando de forma mais consciente esse processo de quem você se torna na maternidade, né, porque venho de um enteado, ou seja, eu já casei com um filho, depois eu gesto um e 6 anos depois essa mulher é outra, com certeza. Então a gente cria esse nível de consciência na execução da maternidade, isso para mim faz o diferencial. Já que assim a consciência nos faz não repetir os nossos erros. Já que é assim, a gente quebra padrões. Simone, se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente Ai, pudesse voltar no tempo, o que que você diria para aquela Simone antes da maternidade? você dá conta, Simone, porque a gente sempre dá. E o meu medo de não gestar, e quando eu pensava assim: "Se eu não gestar aos 40 anos, eu adoto uma criança". Eu sempre falo isso nas minhas palestras, com as mulheres que a gente conversa, nossos grupos de amigas, e eu sempre pensava isso. Quando eu me vi gestando, eu percebi que sim, nós podemos. E aí eu olho para essa Simone e eu falo: "Lança fora o medo, você dá conta". Porque esse medo, ele lança fora o amor que a gente cria, ele lança fora esse medo. Esse amor que a gente gera para a vida, que a gente entrega para a vida através dos nossos filhos, quebra os padrões, rompe esses medos. E a gente gera uma força, Jaqueline, que não é um clichê. É uma força que realmente a gente não sabe de onde vem, a não ser de Deus. E de tudo aquilo que a gente entrega para a vida através dos nossos filhos. Já que assim a maternidade dá medo, mas coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo e ser mãe na essência. Já que é assim, você pode ter a sua essência. Não tem um formulário. Manual de sobrevivência, vamos para o nosso bate-bola, Simone. Eu queria que você desse 3 conselhos ou 3 dicas para as mulheres que desejam ter maternidade, mas estão com medo do tempo estar passando. Um, o seu corpo é capaz de sobreviver a qualquer risco que ele mesmo produz. 2, a sua mente precisa romper com os medos para que você gere vida. E 3, quanto mais próxima do seu sonho, mais distante dos seus medos. Força invisível, Simone, você tem algum hábito, algum mantra, alguma coisa que você faça nos seus dias difíceis que te sustentam? Primeiro, academia. Coloquei como um remédio para mim. Lá a serotonina sobe, a adrenalina vem à tona, e quando eu saio de lá eu estou renovada. E segundo, todos os dias à noite a gente faz um detox do sono na família, coloca uma musiquinha, passa uma lavandinha na mão, se precisar umas gotinhas de melatonina, e 8h30 nós estamos dormindo. Não era um hábito da nossa casa, não era um hábito meu, mas isso mudou a nossa vida. Essa é fácil para ela. Falar não é libertador ou desafiador para você? Super libertador. Dizer não é ter posicionamento, é colocar limites, apesar da dificuldade e da dor que a gente sente em fazer isso com os nossos filhos, é necessário, estabelecer esse limite entre ser mãe e ser amiga, em acolher e colocar o seu posicionamento, mas dizer não é sim libertador. E quando você aprende isso, tudo muda. Corpo, casa ou caos? O que que é difícil hoje para você lidar? O corpo. Porque depois da eclâmpsia, desencadeou vários problemas, né, no meu físico, porque é uma descarga, né, você da saúde sabe disso, e essa descarga hormonal causou várias questões no meu corpo, e uma delas foi a regular a pressão e uma Hashimoto. E aí quando eu descobri isso, eu precisei olhar inteiramente para mim, para que eu estivesse bem para cuidar dos meus filhos. E aí eu falei: "É hora de parar", por quê? Porque eu só doava, entregava, amamentava, aleitava, cuidava, e eu disse: "Não, agora é hora de parar e olhar para mim". E esse foi o momento que
dividiu o caos, a casa e o corpo. E aí eu falei: "Agora eu vou olhar para mim", voltei para o meu processo terapêutico, mentoria, e isso fortaleceu a minha casa e acabou com o caos. 3 verdades e uma mentira! Simone, olha que eu vou ficar eu sou boa, hein, vou acertar porque eu conheço, hein. É, Será que você vai me enganar? não sei. Então vamos lá. Apesar da fé, eu falei muitas vezes como mãe. É verdade, a gente falha mesmo como mãe. Eu nunca tive medo de repetir os padrões dos meus pais. Nunca teve medo? Teve medo sim, a gente tem medo de repetir o que os pais fizeram com a gente, acho que essa é a mentira. Deixa eu ver. Eu nunca deixei ninguém cuidar dos meus filhos além de mim mesma. Não, deixou, claro que deixou, a gente deixa, tá muito fácil essa. Hã, Muito e a fácil. última? Aham. Minhas 2 meninas refletem literalmente o meu feminino. Hum, Te peguei. fiquei com dúvida. Qual que é a segunda? Qual que é a segunda? A segunda, que eu É, nunca deixei ninguém cuidar dos meus filhos, não, apesar da fé, eu sempre fracassei como mãe. sempre fracassou como mãe, é verdade. Nunca deixou ninguém cuidar dos filhos, deixou também. Mas eu tô em dúvida na última, eu acho que a última vai ser mentira, vai ser a última. Qual que é a última? Minhas 2 meninas refletem literalmente o meu feminino. Não, as filhas da gente não refletem o nosso feminino não, acho que essa é mentira. Acertou. Eu te As falando, eu fiquei na dúvida, tá. porque Você deixava a você não mai deixava ninguém cuidar das suas meninas não? deixava. Ah, Essa que é a mentira. Essa aí é mentira, elas não refletem mesmo o meu feminino. A minha mais você velha é idêntica ao pai dela. Tudo, ai, físico, emocional, estratégia, entendi. a zoação, como que me Sim, zoa, ele me zoa, é os 2 isso. e na minha cabeça, sabe, implica comigo o tempo todo. Eu acho tão engraçado, Adorei, muito muito bom. bom, adorei. Simone, agora eu queria que você deixasse uma frase para as mulheres que estão aí e acreditam que já passou da hora da maternidade, do sonho de ser mãe. Já que é assim, Já que é assim, milagres acontecem para quem tem fé. ai, muito bem, obrigada por ter vindo, adorei. Já Obrigada a conheci essa você. história, mas eu acho que a gente precisava dividir e eu fico muito feliz em poder transformar tantas vidas aqui, conhecer histórias e poder propagar essas histórias para mais Eu mulheres. que agradeço essa grande oportunidade de poder falar dessas coisas que às vezes a gente não fala o tempo todo, às vezes as pessoas nem conhecem sobre Sim. isso, e nós amei o seu quadro, quero te parabenizar mais uma vez, sabe. Obrigada. E deixa eu te dar um presente, já que você está Hum, cuidando do corpo, para você cuidar mais ainda do seu corpo com a nossa Shape Space, para ajudar a melhorar a sua uau, performance, para que você não obrigada, tenha dor, para que você possa fazer um treino rápido, ganhando massa magra, perdendo gordura, melhorando o obrigada. colágeno, melhorando os aspectos que nos incomodam, não só o corpo e a saúde, mas a estética, tá Já bom? tô curiosa, Ah, claro, né, e ó. vou te dar um presente da nossa parceira Vatim para Amo. perfumar a sua família, a sua Pode abrir? vida, claro, fica à Então vontade. deixa eu abrir. Sempre coisas lindas que toda mulher merece. Toda mulher ai, que delícia, Ah, adorei. olha, Perfume para tá cabelos, amei vendo? mesmo, Muito vou bom. amar, 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 muito bom, muito obrigada, viu, amei. Obrigada a você. E é isso, a maternidade não é no relógio da sociedade, mas sim no tempo de cada mulher. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio.